você está aqui nessa noite. Glória a Deus por isso. E nós cremos que o Senhor vai ministrar o seu coração, o Senhor vai falar com você. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Amém, queridos. Um dia um tanto chuvoso aqui em Santos, mas ainda assim os irmãos venceram as dificuldades. Nós precisamos fazer algumas alterações devido ao retorno do estado de São Paulo e quase todo o Brasil, a fase vermelha do Plano de São Paulo. Então, nós precisamos fazer algumas alterações. Alguns irmãos perguntaram se a igreja continuaria funcionando. Sim, a igreja é reconhecida como atividade essencial. Que bom por isso, porque você pode vir e receber uma palavra e ser ministrado e ter uma casa para que o Senhor possa ministrar em sua vida. Glória a Deus por isso. Porém, até o dia 19, irmãos, antes de eu pregar, deixa eu já passar para os irmãos, porque hoje nós estamos com um tempo assim bem limitado, e até o dia 19, nós temos algumas alterações. Então, por exemplo, os nossos cultos hoje e domingo que vem, que é o culto de ceia. Então, domingo que vem nós teremos a ceia. Normalmente nós vamos ter que começar um pouco mais cedo. Nós vamos começar às 18 horas. Então, próximo domingo também, porque nós só podemos permanecer aqui até no máximo às 20 horas. Então, às 20 horas nós precisamos encerrar as atividades da igreja. Então, eu pretendo hoje terminar o culto antes das 8 da noite, por uma exigência aqui da Prefeitura de Santos, que permitiu que as igrejas estivessem liberadas, mas somente funcionando até as 20 horas. Desta forma, durante a semana, nós não teremos atividades aqui no prédio da igreja. Então, nós tínhamos uma vigília marcada aqui na quarta-feira, uma pena, mas nós não poderemos fazer nesse mês a vigília, porque a igreja só pode funcionar até as 8 da noite. Se nós marcarmos antes das 8, muitos irmãos não conseguirão estar aqui com a gente, porque trabalham e etc. As nossas células durante a semana, elas estarão acontecendo online. Então você vai falar lá com o líder da sua célula, ele vai mandar um link para você, da forma que ele entender que é mais apropriado, e você vai da sua casa participar da célula. Não deixe de participar, porque é quando nós compartilhamos a palavra e ministramos. Isso até o dia 19 de março, esperamos que depois diminua bastante o número aí de pessoas infectadas e a gente possa voltar à normalidade dentro do que estávamos. É lógico, a normalidade plena ainda vai levar um tempo, mas nós cremos que com o passar do tempo as coisas hão de melhorar em nome de Jesus. Amém, amados? Não deixe de orar pelo Brasil, não deixe de orar pela cidade, pelo estado. Todos nós precisamos de oração. Coloque a mão no seu coração agora. Nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Aleluia. Deixe a mão no seu coração. Se você puder fazer essa oração comigo, dizendo: Espírito Santo, eu quero ser ministrado por você. Que a tua palavra, que é uma espada, ela arranque de dentro de mim tudo aquilo que não procede do Senhor, tudo aquilo que tem me atrapalhado, roubado a minha fé e a minha esperança.
Senhor, que nessa noite os meus olhos espirituais sejam abertos, a minha visão espiritual seja aberta, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, Pai. Eu abençoo aqueles que estão comigo nesse prédio da Manaim Santos, aqueles que estão pelo Facebook ouvindo essa mensagem, que a Tua palavra possa entrar nos seus corações, e que, Pai, toda sorte de resistência espiritual, maligna, demoníaca, caia agora por terra em nome do Senhor Jesus. A nossa oração é para que o Teu reino venha e para que a Tua vontade seja feita, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus, irmãos, aleluia. Nós estamos também na página da Manaim, pelo Facebook, se você quiser rapidamente compartilhar. Hoje provavelmente muitas pessoas não estão aqui com a gente, mas elas estarão assistindo, então se você quiser compartilhar agora ou depois, mas nos ajude a compartilhar, porque a palavra cada semana tem alcançado mais pessoas, e mais pessoas têm sido tocadas e abençoadas pela palavra de Deus. Hoje nós vamos falar a respeito da visão do futuro, vamos ministrar a respeito disso. E eu gostaria de começar dizendo a você que nos últimos cultos nós falamos muito sobre redesenhar o futuro. Nós falamos que nós precisamos ir ao Senhor e nós precisamos entender, compreender qual é o desenho que Deus tem para os nossos próximos dias, qual o desenho que Deus tem para o nosso futuro. E que não basta nós apenas descobrirmos o desenho que Deus tem para nós, mas nós também precisamos ter ações, nós precisamos ter atitudes práticas, para que aquilo que está desenhado torne-se uma realidade nas nossas vidas. Hoje eu quero acrescentar um pouco mais a respeito disso. Eu não sei se aqui nesse auditório tem pessoas que têm habilidade com desenhos. Alguém aqui é um bom desenhista? Não vou pedir para você desenhar. Levante a mão, quem é um bom desenhista, desenha bem. Algumas pessoas desenham bem, algumas levantaram a mão porque acreditam que desenham bem, porque algumas eu conheço aqui não desenham bem, mas elas levantaram a mão, isso é fé, ok? Mas, olha só, as pessoas que desenham, normalmente, elas que têm habilidade para o desenho, antes de desenhar, eu já tive essa curiosidade, porque eu desenho muito mal, não sei desenhar, e além de não saber desenhar, eu também escrevo muito mal. Então eu tenho, às vezes é aquela, sabe, não sei se acontece com você, mas eu anoto, escrevo as coisas, depois eu não entendo o que eu escrevi, irmãos, é muito difícil. Foram muitos cadernos, os mais antigos foram muitos cadernos de caligrafia. Quem fez caderno de caligrafia? É porque escreve mal, muita gente. A professora percebeu e ofereceu para você, ou deu para você fazer isso. E as pessoas que desenham, eu perguntei por uma curiosidade, normalmente, antes de desenhar, elas têm assim uma imagem nas suas mentes, daquilo que elas vão colocar no papel. Elas têm, ainda que não plenamente, completamente, elas têm na imaginação delas, na mente delas, elas têm um modelo daquilo que elas vão escrever no papel, daquilo que elas vão desenhar no papel, e elas fazem às vezes uma cópia de quê? Daquilo que está na sua imaginação, uma cópia de uma imagem que elas já viram, uma cópia daquilo que está dentro delas, e nós sabemos que há pessoas que são muito hábeis, e elas conseguem fazer essa leitura imaginária plena, e conseguem colocar no papel aquilo que está na mente delas. E quando nós falamos, irmãos, do nosso futuro, e quando nós falamos que o nosso futuro precisa ser redesenhado, é a mesma coisa que desenhar. Nós primeiro precisamos ver na nossa mente, ver interiormente, ver na nossa imaginação, qual é o desenho do nosso futuro. Então você precisa ter essa imagem do seu futuro, e essa imagem não é uma imagem que você cria, não é uma imagem que você faz, mas é uma imagem que o Espírito Santo coloca dentro de você.
porque Jesus disse que o Espírito Santo dentro de nós, dentre as suas muitas atribuições, ele nos revelaria o que está para acontecer. Então nós já falamos antes que o Espírito Santo ele é capaz de mostrar o nosso futuro, e uma vez que o Espírito Santo mostra o seu futuro, você agora tem o desenho do seu futuro, e de acordo com esse desenho, de acordo com essa imagem, você vai decidir a sua vida, você vai dar os próximos passos. Lá em Provérbios 29, 18, Provérbios 29, verso 18, diz assim: não havendo visão, o povo se corrompe. Não havendo visão, o povo se corrompe. Eu quero fazer uma pergunta para você: qual é a visão que você tem do seu futuro? Pense aí no próximo 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Talvez você esteja com 40, 50, 60, 20, 30. A sua idade hoje, qual é a visão que você tem dos próximos dias? Qual é a visão que você tem do seu futuro? A Bíblia está nos dizendo, irmãos, que nós precisamos ter uma visão, porque se nós não temos uma visão, nós nos corrompemos. Daqui a pouco eu vou explicar a respeito disso. Mas se você abriu a sua Bíblia em Provérbios 29, 18, talvez não apareça a palavra visão. Em algumas versões aparece a palavra profecia. Não havendo profecia, o povo se corrompe, o povo se perde. Então, ao invés da palavra visão, aparece a profecia. Por quê? As duas palavras estão corretas, porque na verdade o texto está falando de uma visão profética. E o que é uma visão profética? É uma percepção, escute isso, é uma percepção que o Espírito Santo traz a você em relação ao seu futuro, as áreas da sua vida. Pode ser sua vida profissional, sua vida ministerial, sua vida familiar, todas as áreas da sua vida. O Espírito Santo, ele é capaz de trazer uma percepção do futuro, e se aquilo foi trazido pelo Espírito Santo, se aquilo foi colocado por Deus dentro de você, escute, vai acontecer, vai se cumprir. Então as visões que Deus nos dá, elas se cumprem. Pode ser que hoje você esteja vivendo algo que você viu há 5 anos atrás. Pode ser que hoje você esteja vivendo algo que você viu há 5, 10, 15 anos atrás. Normalmente, irmãos, nós pensamos que as coisas não melhoram para nós por falta de oportunidades, por falta de dinheiro. Mas a Bíblia está dizendo que o que leva uma pessoa, volta um pouquinho, deixa no anterior. Isso, a Bíblia está dizendo que o que leva uma pessoa a fracassar não é a falta de dinheiro, não é a falta de oportunidades, mas o que leva uma pessoa a fracassar é a falta de uma visão, é a falta de enxergar o seu futuro, é a falta de perspectivas. Nós temos profetizado que nós estamos diante de um novo ciclo, amém? E apesar de nós olharmos naturalmente e não vermos uma melhora no quadro do nosso país, da nossa nação e etc, nós nos movemos pela fé, e a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, que nós não enxergamos. Agora, para que você possa viver um novo ciclo, para que você possa viver um novo tempo na sua vida, é muito importante que você tenha uma visão da parte de Deus, que você tenha uma visão profética.
Porque quando você tem uma visão, você se enche de esperança. Quando você tem uma visão, você se levanta e diz: vamos conquistar, vamos em frente, não vou desistir, não vou parar. Mas quando falta a visão, você desanima, você entrega os pontos, você fica abatido. Então, o sábio Salomão, ele está dizendo como é importante nós enxergarmos o nosso futuro. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos nessa noite. Diga: que o Espírito Santo abra os meus olhos nessa noite. Diga para o irmão ao seu lado: que o Espírito Santo abra os seus olhos nessa noite. Eu quero dizer para você então que antes de Deus fazer algo na sua vida, Ele vai lhe dar uma visão. Escute, Deus não faz nada sem antes nos dar uma visão. Qualquer coisa nova que Deus fará em sua vida, Ele primeiro vai começar com uma visão. Porque a visão, ela vai encher o seu coração de fé. Deus, ele vai colocando imagens em você, e a partir dessas imagens, você vai sendo motivado em Deus a continuar. Provérbios 23:7, olha o que diz: porque como imagina em seu coração, assim ele o que é, assim ele é. Como imagina em seu coração, assim ele é. Se nós não temos uma visão positiva do nosso futuro, então, como nós lemos aqui, nós perecemos. Se nós imaginamos coisas negativas para o nosso futuro, se nós olhamos para o nosso futuro com medo, se nós olhamos para o nosso futuro com ansiedade, se nós olhamos para o nosso futuro com preocupações, nós somos abatidos por isso. Temos profetizado, irmãos, todo domingo, que algo novo da parte de Deus está para vir sobre a sua vida. E sabe, eu já disse isso outras vezes, tudo que Deus fez de novo, sempre foi no meio do caos. As coisas pioraram para que depois pudesse haver uma intervenção de Deus. Então, se nós vivemos um tempo de caos na nossa vida, nós temos que crer, nós temos que nos posicionar, acreditar que é no meio do caos que Deus faz com que a luz nasça, que Deus cria todas as coisas, que Deus muda todas as coisas. Em 1 Samuel 3:1, 1 Samuel 3:1, fala de um tempo em que as pessoas não tinham visões, um tempo onde as pessoas não conseguiam perceber o que Deus queria para elas. Sabe, tem muita gente assim, ela não consegue discernir o que Deus tem para ela. Ela não consegue perceber a visão de Deus para o seu futuro. Essa visão não foi gerada dentro de si, essa visão não foi introjetada. Você diz: mas eu não consigo enxergar nada ao meu futuro. Mas você já perguntou ao Espírito Santo? Você já passou o tempo suficiente com o Espírito Santo até o ponto de realmente você dizer: olha, Deus falou comigo, olha, eu recebi uma visão da parte de Deus sobre a minha vida profissional. Às vezes nós não sabemos que carreira seguir, então é importante você ter um tempo com o
Senhor, até que Ele revele isso. Às vezes nós não entendemos qual área do ministério, qual área da igreja nós podemos ser efetivos, nós podemos servir. Ore e peça uma visão de Deus. Às vezes não entendemos qual o propósito de Deus para a nossa vida de relacionamento, com quem relacionar, ser solteiro, quem escolher, quando escolher. Temos que orar e falar: Espírito Santo, me dá a tua visão para os próximos dias, me dá a tua visão para os próximos passos. Amém, irmãos? Só que a Bíblia diz que havia um tempo em que não havia palavra de Deus, nem visões. Olha só, o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor naqueles dias era profecia. E a Bíblia então diz que a profecia era muito rara. Não havia profecias, não haviam palavras que revelassem o futuro. O povo vivia o aqui e o agora, e o passado. Eles viviam o passado, ancorados no passado e o presente. E o futuro, Deus é quem sabe. E nós até falamos, né? Tem um jargão que diz: o futuro a Deus pertence. Não, futuro pertence àqueles que Deus quer revelar os próximos dias. Até porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem que revele primeiramente aos seus servos, os profetas. Então Deus quer revelar os próximos dias. Deus quer revelar os próximos passos. Deus quer revelar os próximos anos. Mas ali, nos dias de Samuel, nos dias de um sacerdote chamado Eli, não havia a palavra de Deus. E a Bíblia diz que as visões não eram o que, irmãos? Frequentes. Era um tempo de escassez espiritual. Era um tempo de apatia espiritual. Era um tempo de aridez espiritual. As pessoas não ouviam a Deus. As pessoas não viam o mundo espiritual, e elas estavam conformadas com essa situação. Elas estavam tranquilas em ir lá no templo uma vez por mês, uma vez por ano, levar um sacrifício e ponto. Elas não iam a Deus dizendo: Deus, nós queremos te ouvir, nós queremos saber quais são os próximos passos, nós queremos entender qual é o teu propósito para a nossa vida. Elas não entendiam nada sobre isso. E visões e profecias são importantes, porque elas vão encorajar o nosso coração, irmãos. É a palavra de Deus que mostra quais são as bênçãos que Deus tem para nós. São as visões que abrem os nossos olhos para nós continuarmos na jornada, para nós continuarmos na caminhada. A Bíblia diz lá no Novo Testamento que as profecias, elas atendem ao povo de Deus para animar, para encorajar e para exortar. Então, se nós não temos palavras de Deus no nosso coração, se nós não temos palavras proféticas do Senhor, nós estamos sujeitos ao desânimo, nós estamos sujeitos a errar o caminho, nós estamos sujeitos a ficar na imaturidade espiritual. Quem está comigo? Quem está entendendo? Diga amém. Por isso eu preciso buscar as visões de Deus. Quem está disposto a buscar as visões de Deus? Deus quer dar visões a vocês. Deus quer dar sonhos proféticos. Deus quer dar palavras proféticas em você, sobre você. Aleluia. Antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele nos dá uma visão. Guarde isso, leve isso com você nessa noite. Antes de Deus fazer alguma coisa, Ele vai dar uma visão para você. Ele vai mostrar algo a respeito do seu futuro. O que você vê agora? Qual é a sua visão agora? Se você não consegue enxergar nada, vá a Ele, que Ele vai abrir seus olhos. Se você tinha uma visão positiva do futuro, mas ela foi ofuscada pelas circunstâncias, ela foi ofuscada pelos problemas, pelas dificuldades, você pode ir a Deus e dizer: Deus, restaura a minha visão, porque eu perdi a minha visão. O diabo, irmãos, é o ladrão. E o trabalho do diabo é roubar as visões que Deus tem para você.
O trabalho do diabo é ofuscar a visão de Deus para você. Escute, o trabalho do diabo é encher a sua mente de visões negativas, de visões pessimistas, de visões derrotistas. Mas o trabalho do Espírito Santo é gerar visões poderosas, proféticas, cheias de fé, para que o seu trabalho, o seu propósito, o seu ministério, o seu chamado possam se cumprir. Há pessoas que deixaram com que as suas visões fossem roubadas. E você está aqui, nós vamos orar daqui a pouco, para que Deus restaure as visões que estão no seu coração. Gente com visão, gente com certeza do seu sucesso, gente com certeza do seu chamado, gente com certeza do seu propósito, mas que, escute, permitiu que o diabo roubasse a sua visão. Deus muitas vezes está falando conosco, e frequentemente a forma como Ele vai falando conosco é mostrando visões. E quando eu falo de visões, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Não é apenas aquela visão que você abre os olhos, como você está me vendo e eu estou vendo você. Você pode ter visões assim nítidas, visões abertas, você pode enxergar coisas de Deus, amém. Mas na maioria das vezes as visões, elas são interiores, elas são visões que o Espírito Santo produz dentro do seu coração, que às vezes você pensa que é a sua imaginação, que às vezes você pensa que é uma loucura da sua cabeça, que às vezes você pensa que é algo que você está apenas imaginando, mas muitas vezes é o Espírito de Deus revelando a você. O Espírito habita dentro da gente e Ele vai revelar as visões do coração de Deus para nós. Isso aconteceu com um homem na Bíblia chamado Abraão. Quantos conhecem Abraão? Abraão, irmãos, ele tinha um sobrinho. O nome, não tenho tempo de contar toda a história de Abraão, mas Abraão, quando saiu lá da sua terra, Ur dos Caldeus, e recebeu uma visão de Deus, uma palavra de Deus, para seguir em frente, para ir a uma terra onde ele teria uma grande descendência e possuiria essa terra, e Deus disse para que ele saísse, ele e a casa dele. Ele resolveu levar o sobrinho, não deveria, mas resolveu levá-lo, Ló. Eu não sei se você sabe o que significa o nome Ló. Os nomes na Bíblia têm significados, e os nomes na Bíblia têm uma importância. O nome Ló significa véu, véu. Então Abraão, quando ele sai de Ur para ir para Canaã, ele está levando com ele um véu. Ele está levando com ele alguém que vai ofuscar a sua visão. Ele está levando com ele alguém que não vai deixá-lo ver o que vai acontecer. E até que Abraão se separasse de Ló, ele não conseguiu dar passos para cumprir o propósito de Deus. Enquanto Abraão não conseguia enxergar, porque o véu nos cega. O véu não deixa nós vermos os próximos passos. Então, enquanto Abraão caminhava ao lado de Ló, ou Ló caminhava ao lado de Abraão, nada aconteceu. Mas quando Abraão foi para um lado e Ló para o outro, as coisas começam a acontecer. Gênesis 13, 14, olha só. Disse o Senhor a Abraão, quando? Então Deus falou com Abraão. Quando? Depois que Ló se separou dele. Então, enquanto tinha um véu, Deus não falou. Aí o que Deus disse? Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei. Olha só, o que Deus, a estratégia de Deus para Abraão, irmãos, é estratégia de Deus para a sua vida, não mudou. Você vai chegar onde os seus olhos chegarem primeiro. Onde os seus olhos chegarem, você chega. Se você olha para o seu futuro com pessimismo, provavelmente o que você está vendo é o que vai acontecer. Se você olha para o seu
futuro com incredulidade, é isso que você vai ter. Mas se você olha para o seu futuro com expectativa, com fé, você consegue remover o véu da crise, o véu das circunstâncias, o véu das más notícias. Você consegue remover todo esse véu da sua frente, e você consegue enxergar. Então, onde você enxerga, é onde você vai chegar. Eu enxergo o sucesso, então você vai andar na rota do sucesso. Eu enxergo os meus filhos formados, então seus filhos vão se formar. Eu enxergo a minha empresa estabelecida, então a sua empresa vai se estabelecer. Eu me enxergo sendo usado por Deus e ganhando muitas almas para Jesus, então você vai ser um poderoso evangelista nas mãos do Senhor. Amém? É isso, irmãos. Mas você sabe que às vezes Deus nos dá uma visão, e sabe o que acontece? Nós esquecemos da visão que Deus nos deu. Deus fala com a gente, passa um tempo, a gente esquece. A gente pega as profecias, a gente pega as visões, e nós colocamos lá nas prateleiras e esquecemos. Porque às vezes as profecias levam tempo para serem cumpridas, e foi o que aconteceu com Abraão, e Abraão desanimou-se. Ele não tinha mais Ló, ele não tinha mais o véu seguindo, ele estava livre agora, mas mesmo assim ele foi tomado por desânimo, e naquele momento de desânimo, Deus então aparece a ele, e Deus lhe dá uma palavra e uma visão. Tudo que nós precisamos na nossa vida, no momento da dificuldade, da tribulação, do problema, no momento do desânimo, tudo que nós precisamos é de uma palavra e de uma visão. Eu quero profetizar essa noite, que nesses dias, Deus vai te dar uma palavra, Deus vai te dar uma visão, Deus vai abrir os teus olhos, para você enxergar o que você antes não conseguia mais enxergar. Você crê nisso? Gênesis 15, 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão. Duas coisas: a palavra e a visão. Veja a importância. Deus aparece para ele e diz para ele: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Qual a palavra que Deus deu para Abraão? Eu sou o teu escudo. O que Abraão deve ter imaginado na mente dele? O que, irmãos? Um carro? O que ele imaginou? Um escudo. Ele imaginou Deus guardando ele. Lembra das imagens que você vai criando na sua mente com a inspiração do Senhor? Então Abraão deve ter imaginado: Deus é o meu escudo, Deus está guardando a minha vida. São essas visões que nos fazem crescer em fé. E quando Deus aparece ali para Abraão, em Gênesis capítulo 15, Abraão, como eu falei há pouco, ele está numa condição de desânimo, porque ele estava esperando que a promessa de Deus se cumprisse, ele estava esperando o nascimento de Isaac, nada de Isaac chegar. Sabe aquela coisa, Deus falou, Deus prometeu, eu recebi a oração, recebi a palavra profética, mas até agora não está acontecendo absolutamente nada. Abraão estava assim, ao ponto de, quando Deus falou para ele: eu sou o teu escudo e teu galardão vai ser grande. Sabe qual foi a resposta de Abraão? Não está aí no texto, mas está na Bíblia. A resposta de Abraão foi assim:
que vai ser da minha descendência? Eu não tenho nada, eu não tenho filhos e nem tenho herdeiros. Hoje o meu herdeiro é Eliezer, é um servo meu. Abraão questionou a Deus, ele falou: esse negócio de futuro, esse negócio de visões, esse negócio de palavra profética, isso eu não sei se dá certo não. Eu estou preocupado aqui com agora, eu estou preocupado com hoje, eu tenho que resolver os meus problemas hoje, eu não estou preocupado com daqui a 10, 15 anos. Era mais ou menos o que Abraão estava dizendo para o Senhor, porque Abraão é homem como a gente, sujeito às mesmas limitações, às mesmas dúvidas. A gente muitas vezes também diz: Senhor, o que vai ser de mim por causa dessa enfermidade? Deus nos dá uma visão e muitas vezes nós dizemos: que trabalho eu vou ter porque eu fui despedido? Que futuro eu vou esperar se eu vivo com essa limitação? Como eu vou me casar se eu não encontro uma pessoa com quem eu possa me relacionar? Foi a pergunta que Abraão fez, e nós fazemos as nossas perguntas também. E sabe como Deus trabalhou isso, irmãos? Novamente, Deus trabalhou dando uma nova visão para Abraão. Novamente, Deus falou: vamos resolver esse seu problema, saia da sua tenda. E Abraão saiu, desanimado. Mas Abraão sai da sua tenda, e Deus então diz para ele: olhe para as estrelas do céu, e comece a contá-las. E Abraão começou: 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500. E ele não entendia o que Deus estava querendo ensiná-lo, mostrando a ele aquela visão daquele céu. Era uma visão natural. E quando Abraão, imagino eu, lá pela milésima estrela, Deus falou: para um pouco. Está vendo, Abraão? Você vai contar e não vai esgotar. Assim será a tua descendência. Então Deus animou Abraão com uma visão. Nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos para enxergar o que Deus tem para nós. Amém, amados? O nosso Deus é um Deus de visões. Mas sabe qual é o problema? É que o diabo, ele sabe disso, e o diabo também lança visões no nosso coração. O diabo sabe o processo que Deus usa para levantar uma pessoa, para ativar uma pessoa. O diabo sabe: Deus vai colocar uma visão no coração dele, ele vai acreditar, e ele vai ver, e onde ele ver, ele vai pisar, ele vai ter a posse daquilo. Então eu vou roubar a visão que Deus colocou no coração dele, e vou colocar uma visão maligna dentro dele para roubá-lo. E muitas vezes a gente permite que a nossa mente, ela seja carregada de visões de devastação, visões de destruição, visões de piedade, visões de comiseração, visões de vitimismo, visões de injustiça. E nós vamos alimentando essas visões: ninguém gosta de mim, eu não tenho oportunidade, Deus não me ama, as coisas não se cumprem na minha vida. Cuidado com isso. Talvez o diabo colocou uma visão dentro de você, às vezes não é dessa forma, mas às vezes são sonhos, irmãos, sonhos que não são sonhos, são pesadelos. Muita gente sonha e ela atribui a Deus aquilo que ela sonhou, quando às vezes aquele sonho é uma inspiração maligna. Cheque o que você vê, perceba o que você pense. Toda visão, todo sonho, tudo aquilo que você imagina, que faz com que você se sinta abatido ou com medo, amarre em nome de Jesus e mande embora. Amarre. Diga: eu não aceito isso. Você levantou e falou: que sonho perturbado, que coisa esquisita. Amarre, repreenda, rejeite. Você sabe que o diabo, ele conhece o nosso passado,
E Ele sabe o que nós estamos vivendo no dia de hoje, porque a Bíblia diz que Ele está ao nosso derredor. Mas só Deus pode ver o nosso futuro. Você precisa entender isso, muitas pessoas não sabem. O diabo não conhece o seu futuro. Só Deus sabe o seu futuro. Por isso só Deus pode profetizar o futuro que você vai ter. Ainda que o diabo venha dizer algo a respeito do seu futuro, não é verdade, porque ele não conhece o que está lá. Deus é o alfa e o ômega. Deus já esteve no seu futuro, Deus esteve no seu nascimento, e Deus vai estar no dia da nossa morte. Ele conhece toda a trajetória da nossa vida, e Ele pode então profetizar sobre nós a respeito do nosso futuro, mas o maligno não. Então remova. Quando nós estávamos aqui cantando a última canção do louvor, então aquela parte da canção que dizia que ele tem uma espada afiada, os seus olhos são como fogo, e da boca dele sai uma espada afiada. Eu pude ver essa imagem, eu pude ter essa visão quando nós cantávamos aqui. Eu via a espada do Espírito passando aqui pela vida dos irmãos nessa noite. Eu vi a espada entrando dentro do meu e do seu coração, e essa espada ela serve para arrancar tudo aquilo que o diabo um dia lançou dentro de você, tudo aquilo que o diabo um dia colocou como imagens malignas, destrutivas, devastadoras, imagens negativistas que o diabo colocou, imagens que nos carregam de culpa, de incredulidade, de apatia. A espada do Espírito está aqui para arrancar, está aqui para tirar. Mas escute, não adianta ser removido o negativo e você ficar vazio. Porque como Jesus disse, quando o espírito maligno vai, ele vai para lugares áridos e ele volta, e se ele encontra uma casa vazia, ele vai tentar ocupá-la novamente. Se você não se alimentar das visões de Deus, se você não se alimentar das visões do Espírito, se você não tiver um tempo de oração todo dia, para você falar: Deus, me dá uma visão para o dia de hoje, me dá uma visão para essa semana, me dá uma visão para esse mês de março, me mostra quais são os próximos passos. Ah, mas pastor, eu não consigo ter essas visões, eu não consigo perceber. Então vou dar um caminho mais prático e fácil para você. Pegue os textos da palavra de Deus, que falam ao seu respeito, e comece a imaginar o que aqueles textos estão dizendo, referindo-se a você. Por exemplo, Salmo capítulo 1, verso 3, diz assim: Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Algumas pessoas disseram amém, outras não. Esse texto é para você. Olha só o que a Bíblia está dizendo: que você é esta pessoa. Agora, o que você deve fazer? Escute, você deve imaginar, você deve ter a visão, você deve se ver como esse homem, você deve se ver plantado junto às correntes de águas. Veja isso. Pega lá na sua casa o Salmo 1, abre, faz isso. Você deve se ver como alguém frutificando, dando frutos, produtivo. Você deve se enxergar como alguém bem-sucedido, como alguém que tem prosperidade em todas as áreas da sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o nosso coração. A gente fala muito: olha, cuidado com suas palavras têm poder, suas palavras têm autoridade. A gente fala o tempo todo sobre isso. Aquilo que você fala tem poder de morte, tem poder de vida, e é verdade. Mas nós precisamos estar atentos que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, é evidente que você não vai falar coisas positivas se o seu coração está cheio de coisas perversas, de coisas negativas.
Você não vai ter uma palavra profética se você está cheio de desânimo, de angústia, de ódio. Não tem como. Então nós temos que restaurar aquilo que está primeiro dentro. Põe lá para mim o próximo texto. Nós precisamos restaurar primeiro o que está dentro do nosso coração. Lucas 6,45. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio, o quê? O coração. Você quer conhecer alguém? Ouça o que essa pessoa diz. Você quer conhecer o coração dessa pessoa? Ouça o que ela diz. Por mais que alguém possa disfarçar durante um tempo, uma hora o que está no coração dessa pessoa se revela através de palavras, e é possível nós vermos. É possível conhecermos o coração através daquilo que nós falamos. Por isso, guardar o coração, com a visão que você tem em seu coração. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar. Guarda o que, irmãos? O coração. Sobretudo, a gente se preocupa em guardar os nossos bens, a gente se preocupa em guardar a nossa casa, em guardar o nosso carro com seguro, nós nos preocupamos em guardar os nossos filhos, tudo está muito certo, mas a Bíblia diz que a coisa mais importante que você deve guardar na sua vida é o coração que você tem, porque é desse coração que procede todas as coisas, é desse coração que procede vida, é desse coração que procede ou vida ou procede morte. Então cabe a nós enchermos o nosso coração de imagens de Deus, cabe a nós enchermos o nosso coração de coisas boas para o nosso futuro, cabe a nós enchermos o nosso coração de boas expectativas. Se você é solteiro e pensa em casar, então você começa a ter imagens de você casando, de você encontrando alguém que se enquadre dentro daquilo que você sonha, dentro daquilo que você imagina. Se você é alguém que está na época de entrar em uma faculdade e de escolher a sua profissão, então você vai sonhar em ter um bom emprego, uma boa universidade, em ter um emprego que você seja próspero. Se você tem um chamado, ministério, atua na casa de Deus, então você vai ver frutos no seu ministério, você vai ver coisas positivas, você vai enchendo o seu coração de coisas positivas, e isso vai se manifestando através da sua boca. Irmãos, Deus só pôde dar Isaque a Abraão depois que Deus mudou as imagens que estavam no coração de Abraão. Primeiro Abraão teve que remover o véu, Ló. Depois Abraão teve que sair da tenda para ver os céus. E antes disso, ele teve que saber que Deus era o escudo dele. Deus foi trabalhando com Abraão através de imagens e através de visões. É assim que Deus trabalha. Eu quero concluir dizendo que todo filho de Deus pode ter visões. Todos nós podemos ter visões. Todos nós podemos ter imagens que Deus vai colocando dentro da gente. Isso não está restrito ao grupo pequeno de pessoas na igreja. Isso não é só para os pastores ou para pessoas proféticas. Isso é para todo crente. Atos 2:17. Está comigo, amém, irmãos? Rapidamente, esse final é importante, nós já vamos encerrar. Atos 2:17. E acontecerá nos últimos dias
diz o Senhor. Você tem dúvida que nós estamos nos últimos dias? Não dá para ter dúvidas. Nos últimos dias, tem muita coisa ruim acontecendo, mas nos últimos dias acontecerão coisas maravilhosas, sobrenaturais, espetaculares, poderosas, extraordinárias. E dentre elas, sabe o que é? Deus vai derramar o Espírito dele sobre toda a carne, sobre todos. Você já recebeu, mas muitos ainda não receberam. O Espírito Santo vai ser derramado sobre todos. E os filhos e as filhas, nós vamos profetizar. Nós vamos ter visões. Você é filho de Deus? Então os filhos de Deus vão ter o que, irmãos? Visões. Visões. Visão é para você. Deus vai abrir os seus olhos. Pode ser através de uma imaginação, ou pode ser também uma visão nítida. Não duvide disso. Nós temos ouvido testemunhos, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, de que lá no Oriente Médio há muitos árabes, há muitas pessoas que seguem o islamismo, que elas estão se convertendo a Jesus, uma coisa que parece ser impossível de acontecer. E há muitos missionários e pastores que estão trabalhando lá no campo missionário, e eles estão contando, eles estão testemunhando nas reuniões de pastores, nos grupos de pessoas que seguiam o Estado Islâmico, de pessoas que eram muçulmanos, que estão se convertendo a Jesus. E sabe o que está acontecendo? Essas pessoas estão recebendo visões de Jesus durante a noite. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Nunca ouviram falar de Jesus. E há poucos anos atrás eu estive numa conferência, e um desses pastores egípcio, ele contou o testemunho de que tem chegado na igreja dele toda semana pessoas, muçulmanos, que disseram: olha, eu não sei quem é esse homem, o nome dele é Jesus, ele apareceu no meu quarto e ele mandou eu procurar você, o pastor tal, na igreja tal, e me entregar esse Jesus. Isso é para nós, as visões, elas são para nós. Os sonhos proféticos, eles são para nós. Deus quer abrir os seus olhos, porque a forma que Deus decidiu falar nesses dias é por meio do Espírito, é por meio da palavra, mas aqui diz que também é por meio das visões e é por meio dos sonhos. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Tudo que Deus faz, primeiro Ele faz com uma visão. Primeira coisa que você precisa conquistar em Deus é uma visão. Senhor, qual a tua visão para a minha vida? Qual a tua visão para o meu ministério? Qual a tua visão para a minha casa? Qual a tua visão para o meu futuro? Nós devemos orar, irmãos, todo o tempo, para que isso possa de fato se cumprir. Fique de pé no seu lugar. Nós temos uma oração hoje que precisa ser feita. E a oração que precisa ser feita hoje é para que o Senhor abra os nossos olhos e nos dê visão. Você pode dizer amém? Nós precisamos orar e falar: Deus, eu preciso de uma visão. Eu preciso de uma visão das suas promessas.
Eu preciso de uma visão que me anime. Senhor, fala comigo, nem que seja à noite. A Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto eles dormem, amém? No livro de Jó diz que muitas vezes quando nós não conseguimos ouvir a Deus durante o dia, então Ele nos visita durante a noite. Eu não sei, são os sonhos que nós lemos ali em Atos 2,17, que nada mais é do que a profecia de Joel, capítulo 2. Ali Pedro, no discurso que ele faz no dia de Pentecostes, ele está repetindo a profecia que foi dada por Joel, onde Joel falou sobre o derramamento do Espírito e as manifestações que viriam. Paulo, em Efésios capítulo 1, irmãos, Paulo ele ora pelos crentes da cidade de Éfeso, e ele ora dizendo: Senhor, abre os olhos espirituais deles, dá-lhes espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Senhor, ilumina os olhos do coração deles, porque, irmãos, nós temos olhos espirituais, o nosso ser espiritual tem olhos, o nosso ser espiritual tem ouvidos. Qual foi a sua última visão? Qual foi a visão que Deus te deu? Você sabe quais são os próximos passos? Eu não sei, pastor Christian. Ore ao Senhor, Ele vai abrir os seus olhos, Ele vai te dar visões. Deus não quer que os nossos olhos vejam apenas o que é negativo. Há muitas coisas negativas, principalmente nos dias de hoje, para nós vermos. É só você ligar a TV, 10 minutos você tem uma enxurrada. É só você entrar num site de notícias, em 10 minutos você vai ter uma enxurrada de coisas negativas. Economia, saúde, conjuntura mundial, você vai ter inúmeras coisas negativas. Mas isso vai levar você a esperar um futuro sombrio. Isso vai levar você a ter uma expectativa também negativa. Então comece a controlar as imagens que vêm no seu coração. Nós não temos como impedi-las, escute, mas nós temos como decidir se elas vão permanecer ou não dentro de nós. Você não controla. Às vezes o diabo lança uma seta, você imaginou, pensou, temeu, se abateu com aquilo. Ok, você não precisa permanecer com aquela imagem. Você clame ao Senhor, clame pelo Espírito, clame o sangue de Jesus. A manifestação do seu futuro começa com uma visão profética. Levante suas mãos, nós vamos cantar essa canção rapidamente, e eu oro para que Deus comece a te dar visões nessa noite. Que Deus remova com a espada do Espírito as visões negativas. Que Deus remova as visões oprimidas. Que o Espírito Santo passe removendo visões derrotistas. Comece a orar. Ore no Espírito, ore em mistérios. Clame ao Senhor. Em sua boca uma espada, está vestido com lenço de sangue. Seus olhos são como fogo. Em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Senhor, dá visões ao teu povo. Abra os olhos espirituais deles, Senhor. Seus olhos são como fogo. Ilumina, Senhor. Dá visões. Abre os olhos espirituais. Dê visões. Dê visões. Abre os olhos espirituais desses homens e dessas mulheres. Oh, Espírito Santo, abre os olhos do coração. Começa a dar visões em relação ao futuro. Dá sonhos proféticos. Eu quero te convidar a começar a orar e se encher do Espírito Santo. O Espírito Santo quer encontrar uma liberdade em mim e em você, para se revelar, para se manifestar, para operar, para fluir. O Espírito Santo quer começar a se revelar.
nossos olhos, nos dando visões do futuro, nos dando visões proféticas, nos dando visões proféticas. Senhor, vem dando visões proféticas. Senhor, vem abrindo os olhos espirituais. Abre os olhos espirituais. Dá visões, dá visões, dá visões, dá visões. Abre os olhos espirituais desses homens, dessas mulheres. Senhor, vai abrindo os olhos espirituais deles. Vai abrindo os olhos espirituais delas, Senhor. Vai ministrando, vai ministrando, vai ministrando, Senhor. Abre os olhos espirituais. Abre os olhos espirituais. Abre os olhos espirituais, Senhor. Abre os olhos espirituais. Abre os olhos espirituais. Abre os olhos espirituais. Revela o teu futuro. Revela os próximos dias. Revela o que você está para fazer, Senhor. Revela o que você está para mover. Aleluia. Eu quero, de uma forma simbólica, que você coloque a mão sobre os seus olhos e você diga assim comigo: Espírito Santo. Mas diga forte, diga: Espírito Santo, eu quero ter meus olhos espirituais abertos. Espírito Santo, eu preciso ver aquilo que eu não tenho visto. Espírito Santo, me dá imagens do meu futuro. Espírito Santo, mostra quais são os próximos passos. Mostra o meu futuro, seja em visões, em confirmações proféticas ou em sonhos. Eu quero ver o que o Senhor tem para mim. Que a tua espada, Senhor, arranque de dentro de mim toda visão negativa, toda visão pessimista, toda visão que foi planejada, que foi inserida pelo diabo dentro de mim. Eu rejeito. Diga: eu rejeito. Sobre mim, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre o meu trabalho, sobre o meu futuro. As visões negativas, eu as rejeito agora, em nome de Jesus. Levante as mãos. Agora comece a glorificar. 1 minuto para você glorificar o Senhor. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Deus está ativando as visões. Deus está liberando. Eu vejo o Espírito ativando as visões. Eu vejo o Senhor restaurando as visões. Eu vejo o Espírito devolvendo visões. Oh, Rabachai. O Senhor vai dar sonhos. Deus vai abrir os teus olhos espirituais para ver coisas sobrenaturais, para ver coisas poderosas, para ver coisas incríveis. Aleluia. Comece a agradecer pelo que você vê. Em sua boca uma espada está vestido com manto de sangue. Comece a agradecer pelo que você está vendo. Seus olhos são como fogo. Em sua boca uma espada está vestido com manto de sangue. Te agradecemos, Pai. Te louvamos, Deus. Seus olhos são como fogo. Em sua boca
é santo. Vamos declarar. Obrigado, Jesus. Obrigado. Ah, Teu nome é doce aleluia. como Oh, aleluia. O teu futuro é um futuro de paz e de prosperidade. teu nome O teu futuro é um futuro de sustento e de suprimento. Diz o Senhor: não tenha medo dos próximos dias, não tenha medo dos próximos meses. Eu sou o teu escudo, eu sou a tua fortaleza, diz o Senhor. Se abrigue debaixo das minhas asas e descanse na minha sombra, diz o Senhor. Oh! Você que entrou aflito por causa de alguém em sua casa, agora neste momento, a mão do Senhor está ministrando naqueles que estão na sua casa, naqueles que estão no seu lar. O Senhor está ministrando sobre eles vida e saúde. Oh Deus, te agradecemos, Abba. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dá vontade de continuar ministrando. Como eu gostaria de ter mais tempo com os irmãos hoje, mas de fato nós estamos já no limite do nosso tempo. Eu gostaria que você continuasse de pé. E em poucas palavras, irmãos, ter esse momento que é um momento da nossa generosidade, é um momento da nossa contribuição, e dizer que todo filho e toda filha de Deus, ele tem qualidades do seu caráter. O Espírito Santo dentro de nós, ele está formando o caráter de Cristo. Quem pode dizer amém? O Espírito Santo dentro de nós, ele está formando o caráter de Cristo. O fruto do Espírito, de acordo com Gálatas capítulo 5. E uma das qualidades do fruto do Espírito em nós é a fidelidade. Fidelidade. Fidelidade, que é a capacidade de nós honrarmos a nossa palavra. Fidelidade, que é a capacidade de nós sermos leais aos outros. E fidelidade, que é a capacidade, escute, de nós cumprirmos o nosso compromisso com o Senhor. Deus é fiel, amém? E Ele espera que nós também, homens e mulheres, filhos e filhas seus, Ele espera que nós também sejamos fiéis. Jesus, Ele disse que se nós formos fiéis no pouco, o Senhor vai nos colocar sobre um muito. Amém?
Se nós formos fiéis no pouco, o Senhor nos colocará no muito. Então, ser fiel é você também devolver a alguém o que pertence a ele. Digamos que eu fosse embora e esquecesse aí o meu iPad aí numa cadeira, e você soubesse que esse iPad é meu, e você visse, e você pensasse, puxa, eu não posso levar para casa, tem um dono, esse iPad não é meu, eu preciso devolver ao dono. Então você me procuraria e você devolveria o meu iPad, dizendo, olha, pastor Christian, você esqueceu, e eu agradeceria. Com Deus é a mesma coisa. Deus abençoa você com uma renda, Deus abençoa você com um salário, Deus abençoa você com prolabore, Deus abençoa você com uma aposentadoria, com uma renda extra, com uma causa, com uma venda. E Ele diz que uma parte disso é dele. E o fiel, quem é o fiel? É aquele que vai devolver para Deus a parte dele. Tudo que Deus nos dá, a Bíblia diz que existe uma parte, que é chamada na Bíblia de dízimo, porque vem de 10, é a primícia, é a 10ª parte. E a Bíblia então diz que nós devemos devolver ao Senhor. Quero te convidar, nesse mês de março, a se tornar um dizimista. Você não está dando o seu dinheiro para o pastor, o dinheiro da igreja não é o meu dinheiro, você não está dando o seu dinheiro para ninguém, você está lançando, investindo o seu dinheiro, para que essa obra possa continuar e abençoar mais e mais pessoas. Toda casa, ela tem uma manutenção, e aqui nós temos pessoas remuneradas, aqui nós temos luz, impostos, água, compromissos todo mês, a gente podendo reunir ou não, pouco tempo, muito tempo, pandemia, fora da pandemia, nós temos compromissos, e é com a sua fidelidade, que esses compromissos podem ser honrados. Então, se você é dessa casa, se você fez da Manaim a sua igreja, contribua, seja generoso, e Deus com certeza vai recompensar você. Glória a Deus. Se alguém precisa usar cartão de crédito ou débito, nós temos aqui disponível, para que você possa fazer isso. Não sei se colocaram aqui a conta da igreja. Hoje muitas pessoas preferem fazer uma transferência ou fazer um Pix. Então o Pix é aquele número ali, olha, Pix é o nosso CNPJ, se for na conta da igreja, está ali Banco Bradesco e os dados todos. As pessoas que estão na live também recebendo de Deus, não é porque estão à distância que não tem o compromisso, também tem o compromisso de quem está em casa, contribuir, abençoar e investir na obra de Deus. Vamos orar, irmãos? Levante ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você não sabe como dizimar, você pode pegar um envelope lá no painel, ou no envelope branco mesmo, se você não quer pôr seu nome, faz o que está no seu coração, mas honre ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos agora ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, a nossa generosidade, mas também a nossa fidelidade, Senhor. Entendendo que há uma parte que não é nossa, há uma parte que tem um dono, há uma parte que pertence a você, chamada dízimo, e ela é para o sustento da tua obra, ela é para o sustento da tua casa. Então nos livra, Pai, da avareza, nos livra de não sermos pessoas generosas, nos livra de sermos pessoas mesquinhas, Pai, nos faz pessoas prontas a dar, doadoras, abençoadoras, pessoas que investem na tua casa, investem no teu reino. Eu abençoo os meus irmãos, e que, Pai, em meio a qualquer dificuldade, eles vejam a tua graça e o teu poder poderoso se manifestando, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, querido? Você pode vir aqui à frente, trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta. Pessoal da live, nós estamos encerrando, nos despedindo, que Deus os abençoe em nome do